Amém? Como vocês podem ver, eu me pareço bastante com o pastor, mas eu não sou ele. Eu acho que eu sou mais bonita. Mas os pastores, não estão aqui nessa noite. Eles foram para um evento familiar. Como vocês sabem, nós moramos aqui, então nós ficamos fora de aniversários, festas e muitas outras coisas que acontecem. Mas aí essa semana vai ter uma formatura muito importante lá de um membro da nossa família. E eles foram, e como alguém precisava ficar, eu fui a escolhida dessa vez. Amém? Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. Eu sei que hoje vieram poucas pessoas, porque a chuva caiu bem na hora do povo vir para o culto. Mas se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para falar com você nessa noite. Então, não adianta nada a gente ficar reclamando e falando, essa palavra é para fulano, cadê fulano que não estava aqui? É você que está aqui nessa noite, então essa palavra é para você. Amém? Queria aproveitar também e agradecer ao pastor João Paulo já de antemão, pela presença dele, porque Adriel não está e o outro músico nosso está de lua de mel. Então o pastor João Paulo atendeu o nosso pedido. Amém? Muito obrigado, pastor. Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, obrigada, irmã Cida. Versículo 10. Quem encontrou, declare o seu amor à palavra do Senhor, amém? Amém. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Um outro texto que nós vamos ler é Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo o que fizer, faça de todo o seu coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor que você está servindo. Amém? Esses dois textos, eles falam sobre fazer algo para... Podem se assentar. Fala sobre fazer algo para o Senhor da melhor forma que você está fazendo. E nós estamos falando sobre a nossa série, sobre os valores do reino. E o tema da ministração hoje é excelência, um padrão dos céus. Esses dois textos bíblicos que nós lemos aqui, de vários livros diferentes, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento, textos que dizem a mesma coisa, que é, se você se propõe a fazer algo para o Senhor, faça da melhor forma possível. Não para as pessoas. Esse último texto que a gente leu diz, olha, se você for fazer algo para Deus, não faça pelas pessoas, não faça bem feito por causa das pessoas, mas porque você está fazendo para Deus. A excelência, ela é um padrão que vem dos céus. Deus, ele é um Deus excelente em tudo que ele faz. Tudo que ele criou é perfeito. Eu, você, o planeta, as árvores, as plantas, tudo que ele criou é perfeito. E aí quando a Bíblia diz para que quando nós formos fazer algo para o Senhor, nós exercitarmos essa excelência, que nós possamos fazer ali com tudo de melhor que nós temos, eleva o padrão daquilo que nós vamos entregar para o Senhor.
A Bíblia conta a história de Daniel. E Daniel, ele tinha sobre ele um espírito excelente. Ele servia a sua geração com excelência. Várias passagens da Bíblia, nós vemos histórias sendo contadas de Daniel servindo ao Senhor, de Daniel se propondo a fazer algo para Deus, sempre com excelência. Daniel, ele foi um exemplo de excelência aí na Bíblia. Lá no livro de Daniel 6, capítulo 3, Daniel capítulo 6, versículo 3, conta um pouco sobre essa excelência que Daniel tinha sobre ele. Tudo que ele se propunha a fazer, ele entregava diante do Senhor da melhor forma possível. Deus, ele é perfeito e ele chama os seus filhos para fazerem o melhor para ele. O apóstolo Paulo diz que o homem de Deus deve ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Portanto, devemos buscar a excelência. Nós não somos perfeitos. Nós somos criados perfeitamente, assim como o apóstolo Paulo disse. Nós somos criados perfeitamente porque nós somos criados por um Deus perfeito. Mas a nossa natureza humana, pecaminosa, nós temos falhas, nós temos defeitos. Nós erramos. Nós não somos perfeitos. Mas devemos buscar a excelência em tudo que nós vamos fazer e nos propomos a fazer. Não somente para o Senhor, mas em tudo que nós vamos fazer. E pensando assim, nós precisamos entender 3 coisas. Primeiro, a excelência, ela é uma escolha. A excelência, ela não vem pronta, ela não nasce com você, ela não é algo que você nasce. Nasceu esse bebê excelente, olha, tudo que ele faz é excelente. Não tem como. A excelência, ela não vem pronta, ela não nasce com você. E quando nós estamos cientes disso, que a excelência, ela não vem pronta, ela precisa ser trabalhada. Você precisa optar por ser uma pessoa excelente, uma pessoa caprichosa, uma pessoa que faz as coisas da melhor forma possível. Esses dias foi o dia dos professores, né? E aí uma mãe das alunas do balé entregou pra gente uma lembrancinha para as professoras, até para a Isabela e para a Júlia, que são auxiliares, ganharam uma lembrancinha personalizada com uma bailarina do dia do professor, entregou com o nome de cada uma. Ela perguntou pra gente o nome das professoras e entregou. E aí depois ela estava conversando com outras mães e ela entregou para todas as professoras da filha, cada um personalizado. A professora de artes foi personalizado com o desenho, a professora de português, de matemática, cada um com seu nome. Falei, gente, quando eu for mãe eu quero ser uma mãe assim, uma mãe bem caprichosa. Deus, me abençoe aí, porque é difícil, imagino. Mas aí a gente viu, a gente conseguiu ver ali a excelência, o cuidado, o carinho dela para com a gente, professoras. Algumas outras passou desapercebido. Mas ali aquela mãe, ela teve esse cuidado de ser ali excelente naquilo que ela se propôs a fazer. Já que é para fazer, que faça bem feito. Já dizia minha avó, se faz mal feito, faz 2 vezes. Não é? Então a excelência, ela é uma escolha. E a palavra cristão, ela quer dizer pequeno Cristo. Então isso significa que depois que nós recebemos Jesus Cristo, nós também devemos andar como Ele andou. Você representa Jesus na terra e deve ser exemplo em tudo. No seu lar, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua escola, na sua casa, na sua família. Então ser excelente em tudo que você se propõe a fazer, não é somente aqui nas coisas do reino. É claro que lá na frente nós vamos falar um pouco sobre ser excelente e fazer da melhor forma a obra do Senhor, mas é em tudo que você se propõe a fazer. Se você é cabeleireira, né, Ivaneide, dê o seu melhor, porque se você dá o seu melhor, os clientes vão voltar. Se você fizer de qualquer jeito, você vai ter cliente? Não. Se você faz unha, né, Priscilinha, faz da melhor forma, porque senão elas não voltam. Tudo que você se propõe a fazer na sua vida, seja nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida secular, na sua família, seja a melhor versão de você, faça o melhor, dê o melhor. Nós, como pequenos cristos, nós precisamos seguir os passos de Jesus e andar segundo Jesus. A Bíblia não relata muito sobre a vida secular de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele foi carpinteiro,
teve alguns relacionamentos de amizade que são relatados na Bíblia, mas não fala ao fundo o cotidiano, como era o dia a dia, porque eu imagino que senão, se fosse contar tudo, a Bíblia ia ser gigante. Mas como Jesus era perfeito, eu imagino que em tudo que ele se colocava ali para fazer, ele dava o seu melhor. Na carpintaria, ele dava o seu melhor. Ele era o melhor filho, o melhor amigo. Então nós precisamos andar como Jesus e buscar a excelência. É claro que às vezes não tem como, existem coisas que fogem do nosso controle. Existem coisas que estão além daquela capacidade nossa naquele momento. Mas buscar dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor. Às vezes a gente brinca, né, falando que o nosso pastor, ele é muito exigente. E ele é mesmo. Ele é muito exigente, mas tudo que ele faz, mesmo sendo exigente, não fica bem feito. O nosso Réveillon da Paz não é top? Os dias antecedendo o Réveillon da Paz é uma loucura. Quem trabalha aqui junto com ele sabe que a gente quer, né, o réu primário ir embora. Mas não sai perfeito, não sai lindo, todo mundo come, bebe, é uma festa maravilhosa. Porque ele se propõe a fazer algo e dar o seu melhor. Hoje de manhã eu estava falando na escola de discípulos e a gente citou sobre aquele texto sobre a eira de Araúna, que era o sacrifício que Davi ia oferecer ali em prol do povo. E é um texto que eu gosto muito, que Davi fala assim, olha, eu não posso oferecer holocaustos para Deus, eu não posso oferecer para Deus algo que não me custe nada. Eu não posso entregar para Deus algo que seja de qualquer jeito, de mão beijada. Então nós precisamos entender que quando nós vamos nos propor a fazer algo, faça da melhor forma. Igual nós não comemoramos o Natal da forma que é comemorado, né, no mundo secular. Mas eu e Elton estamos frequentando uma igreja que se comemora o Natal. E aí, aquela coisa toda de, a gente vai lá, não é célula, né? Lá é GC. Nós vamos, cada um do GC vai fazer uma lembrancinha. Aí o povo falando, semana que vem eu trago, e não sei o quê. Aí eu falei assim, nós não comemoramos o Natal. Mas nós vamos ser a única família que não vão trazer nada pra galera, que não vai entregar nada pro povo, nem um bombonzinho, nem que seja um Feliz Hanukkah. Não, né? Vamos fazer o negócio direito. Aí eu já falei com ele que a gente vai fazer um negocinho, um bombonzinho para entregar. A gente não vai desejar Feliz Natal, porque a gente não comemora, mas a gente vai fazer ali com excelência junto com a equipe. Aí eu já ouvi, lá no meu condomínio, que normalmente alguns moradores, né, levam um bolo, levam não sei o quê para os funcionários do condomínio. Falei, opa, eu tenho que fazer o meu, né? Porque eu preciso deles. Não é só por isso, né, amados? Mas dar ali o meu exemplo de boa vizinhança, eu não comemoro. Mas eu posso fazer um bombonzinho com um cartão escrito obrigado, boas festas. É ser excelente em tudo que você se propõe a fazer. Fazer ali tudo com um coração grato, de bom grado. Pode ser a coisa mais simples que for. A coisa mais pequena que for. Mas se propõe a fazer com excelência. Eu tiro muito isso dessa parte assim do nosso dia a dia, nas questões de casa. Eu fico em casa somente alguns dias da semana. A metade da semana eu estou aqui, metade da semana eu estou lá. E quando eu estou lá, eu fico pensando assim, ai meu Deus, tem que arrumar a casa, eu tenho que fazer isso, porque Elton, né? Ele não bagunça, mas ele também não arruma igual nós mulheres, nós sabemos como que é. E aí, quando eu tô lá, eu faço, aí eu penso assim, eu tô tão cansada, eu podia só dar um jeito aqui nesse banheiro, né? Só que aí eu penso, se eu só der um jeito essa semana, na semana que vem eu vou ter que dar aquele tipo de faxina, assim, que tem que esfregar o chão com bucha, porque vai ficar mais uma semana acumulada. Aí eu falo, então por que eu vou deixar para fazer o bem feito depois, sendo que eu posso fazer hoje? E ter menos trabalho essa semana e na outra semana. É para nossa casa, para nossa família, para o nosso lar, para as pessoas que nos cercam. Esse é o nossa primeira igreja, a nossa família.
dar o nosso melhor ali em tudo que nós vamos fazer para aquelas pessoas que nos cercam. A excelência, ela começa também na nossa mente. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Amém. Diz assim, ó: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vivemos em um mundo muito corrompido pelo pecado hoje, um mundo conturbado, onde muitas coisas são atrativas em forma de nada a ver, mas são pecados ali disfarçados. E uma das coisas muito importantes em que nós temos que trabalhar e guardar é a nossa mente e o nosso coração. É não deixar, né, que essa parte de nós seja contaminada por tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, tudo aquilo que está sendo exposto de bandeja aí para nós. E quando nós trabalhamos a nossa mente, quando nós exercitamos a nossa mente, ela se propõe a fazer aquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos almejando. Então, quando você trabalha a sua mente, o seu coração, para que você seja excelente naquilo que você vai fazer, você vai conseguir. Quando você quer estudar algo específico, você não prepara a sua mente ali, estuda e faz uma imersão naquilo, e como que é que faz isso, como que faz aquilo, não é assim que a gente faz? Para que a gente possa tirar uma nota boa, para que a gente possa conseguir trabalhar naquela área, para que a gente possa conseguir fazer. Você não nasceu sabendo. Você nasceu sabendo fazer iogurte delicioso, Vera? E olha, gente, o meu pai é o garoto propaganda de Jaracatiá. Ele saiu daqui com uma caixa cheia de iogurte. Para onde ele vai? Se ele vai lá em Ribeirão, ele leva para mim uns 3, 4 iogurtes. Se ele vai lá na fronteira visitar o pastor e os pastores Tereza, ele leva. E ele levou uma caixa lá para Montes Claros, tudo etiquetado com o nome, já para quem ele ia distribuir. Esse aqui é para a casa de fulano, esse aqui é para a casa de não sei quem. Meu pai, olha, eu acho que ele é o representante oficial do Jaracatiá. E ele já saiu daqui com encomenda também. O Cezinha encomendou para levar. Porque ele faz com excelência, sabe? Colocou tudo etiquetado com nome bonitinho. Vocês sabem que o ano passado ele se aventurou aí a fazer uns panetones lá para casa mesmo, lá para nós. Porque pizza ele já estava fazendo e aventurou nesses panetones. E aí ele decidiu fazer um panetone para cada família do povo de lá. Porque em janeiro a gente não vai. Então eles estão indo essa semana para já aproveitar. E aí ele fez tudo bonitinho, embalou e levou para o pessoal de lá. Com excelência. Mas a gente não nasce sabendo. Meu pai não nasceu sabendo fazer panetone, fazer pizza. A Vera e o Luiz Fernando não nasceram sabendo fazer iogurte. Você nasceu sabendo ser professora, Lucilena? Quando você saiu da barriga, você já começou a dar aula? Não. Isso é trabalhado, é algo que é trabalhado. Então, por que quando nós vamos fazer uma profissão, nós estudamos, nós nos dedicamos, nós trabalhamos a nossa mente, e por que quando nós vamos fazer as coisas aqui de dentro da igreja, a gente não consegue? A gente faz parte, né, hoje da Rede Inspire, e várias vezes eles disponibilizam cursos para as áreas de dentro da igreja. Então, existem cursos, né, às vezes meu pai coloca na rede para intercessão, para dança, para rede de acolhimento. É para que nós possamos aprender a exercer com excelência aquilo que nós nos propomos a fazer para o Senhor ou para as pessoas. Ser excelente não é somente aqui na igreja, mas trabalhar a nossa mente para que nós possamos ser excelente em tudo que nós formos fazer. A excelência ela é um padrão dos céus. O desejo de buscar a excelência faz parte dos cidadãos dos céus. Você é cidadão do céu? Ixi. Você é cidadão do céu? Amém. Então, você precisa entender que você precisa fazer tudo que você for fazer com excelência. O céu todo é perfeito. E o que é perfeito vem de lá.
Devemos fazer a obra de Deus com excelência e viver na terra como peregrinos pertencentes a um lugar de excelência. Nós viemos de um mundo, de um lugar que é os céus e que é um lugar excelente, onde tudo é perfeito. Como eu disse, nós não somos perfeitos como humanos, mas nós podemos cada dia mais exercer a nossa excelência, exercer aquilo que está no nosso DNA, que veio junto com aquilo que Deus nos criou e nos propôs a fazer. Deus, ele é perfeito. Tudo que ele criou é perfeito. Esses dias a gente estava conversando lá numa roda de mulheres lá em Ribeirão. E algumas já eram mães e estavam comentando, falando algumas coisas. Eu parei, me peguei pensando na perfeição que é gerar uma criança. Eu falei, gente, como que uma criança, um bebê, que depois vai virar um adulto, sai de dentro da gente? Ele vive ali, ele come, ele sobrevive, ele está vivo dentro de uma outra pessoa. E depois ele sai e o nosso corpo fica normal. Normal assim, né? Tem umas gordurinhas, umas estrias, uns negócios, mas assim, tudo funcionando normal. Pronto para ter outro. Que loucura. Alguns não, né? Alguns é só um mesmo e tá tudo certo. Tá tudo bem também. Mas olha como é perfeito. Como que um ser se alimenta ali dentro? Respira, vive, porque ele está vivo. Deus, ele é perfeito demais e ele pensa em tudo. E aí, depois que esse bebê sai, eu estava ouvindo as mulheres contando e falando que se você fica muito tempo longe do bebê, e se o seu bebê está com fome, o seu peito começa a vazar. Aí eu falei, como assim? Tinha uma mulher lá, aí ela falou assim, fulaninho está com fome. Falei, cadê fulaninho que não está aqui? Como você sabe? Não está chorando? Não está aqui? Está vazando. Falei, gente, que loucura é essa? Como assim? Aí ela falou assim, eu já tenho que ir embora. Falei, como que pode o nosso corpo responder a essa forma a um outro ser vivo que nasceu de dentro da gente? Se for para explicar assim, é uma loucura. É uma loucura. Mas Deus, ele é perfeito. Ele fez tudo perfeitamente. Perfeito. E tudo funciona em equilíbrio, em harmonia, porque ele é perfeito. Ele fez tudo com excelência. E depois que nós aprendemos essas coisas de que a excelência é uma escolha, ela começa na nossa mente, que a excelência é um padrão dos céus, tem 3 coisas que nós precisamos aprender. E eu vou ser bem breve. Pode ficar tranquilo, porque o pastor João Paulo tem hora para ir embora. Vou ser bem breve. Mas a primeira coisa que nós temos que aprender é trabalhar na excelência, é dar prioridade às coisas que são do Senhor. Nós falamos sobre excelência em vários âmbitos e agora eu quero trazer para esse momento que é a excelência no reino. Nós estamos falando sobre os valores do reino. Nós estamos falando sobre os valores que são deixados para nós pelo Senhor Jesus. E tudo pautado na Bíblia, tudo ensinado na Bíblia. E trabalhar com excelência é dar prioridade para as coisas que são do Senhor. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. A gente vai ler do versículos 1 até o 5. Segunda Crônicas, capítulo 29, versículos do 1 ao 5. Quem encontrou, declare o seu amor à palavra do Senhor. Amém? Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor.
do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Ezequias, ele deu prioridade à presença do Senhor naquela nação, naquele tempo. A Bíblia conta aqui que Ezequias assumiu o reinado. Com 25 anos de idade foi quando ele começou a reinar ali em Jerusalém. E quando ele começou a reinar, ele tinha muitas outras coisas para organizar. Eu imagino que reinar, governar uma nação, deve ser uma coisa muito difícil. E ainda mais um rapaz de 25 anos. Levando em consideração que as pessoas viviam muito mais de 100 anos naquela época, 25 anos ele era praticamente um adolescente. Imagina um adolescente governando o Brasil. Mas naquele momento ele tinha muitas coisas para organizar. Ele tinha muitas coisas para fazer, mas o que ele fez primeiro? Ele foi até o templo, abriu as portas do templo, chamou o povo, os sacerdotes, os levitas, chamou todo mundo ali para arrumar o templo, para que as portas do templo ficassem abertas. O texto diz que ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele começou a fazer reparos. Aquelas portas, o templo estava fechado, tinha muito tempo, e ele começou a fazer reparos. Chamou os levitas, os sacerdotes, que eram responsáveis pelo templo, e falou assim: olha, vamos juntar todo mundo aqui, porque essa aqui é a casa do Deus dos seus pais, do Deus Todo-Poderoso. Então vamos juntar todo mundo e vamos limpar, vamos fazer. Ezequias, com a sua atitude, estava demonstrando que a presença do Senhor no seu reinado era a coisa mais importante. Ezequias tinha muita coisa para fazer, ele tinha muita coisa para arrumar, muita coisa para organizar. Ele era um rei que tinha acabado de assumir o seu posto, mas ele decidiu priorizar aquilo que era mais importante, que era o reino do Senhor ser estabelecido ali durante o tempo que ele fosse rei daquele lugar. Trabalhar na excelência é dar prioridade às coisas que são mais importantes. As coisas que são mais importantes. Trabalhar com excelência é dar valor àquilo que Deus dá valor e fazer com amor. Trabalhar na casa do Senhor é entregar o seu melhor. Hoje ali na porta, quando começou a chover, a gente já estava aqui na igreja. Porque já era mais de 5 horas. A gente chega aqui no domingo 5 horas da tarde. Já era mais de 5 horas e a gente estava ali conversando. E a gente conversando ali, aí a chuva descendo. E aí uma pessoa falou assim: olha, é engraçado que se fosse para ir para o trabalho, a gente estava falando que provavelmente viriam poucas pessoas no culto, por causa da chuva. A gente até começou um pouco mais atrasado, porque não tinha pessoas aqui. E aí ele falou assim comigo: olha, se fosse para ir para o trabalho, as pessoas iam. Não ia falar para o chefe assim: ah, chefe, eu não vou trabalhar hoje porque está chovendo. Seu chefe ia falar assim: ah, então eu vou deixar para te demitir amanhã porque está chovendo hoje. Não ia falar. Se fosse para ir para a escola, seu filho falar assim: mãe, eu não vou na escola hoje porque está chovendo. Vai, nem que seja na base do cinto, mas vai. Se tivesse uma consulta, ia deixar de ir na consulta porque estava chovendo? Mas por que as coisas do Senhor são negociáveis? Por que nós podemos deixar de vir no culto porque está chovendo? Por que nós podemos deixar de ir na célula porque estamos com uma dor de cabeça? Por que as coisas do Senhor são negociáveis e outras coisas da nossa vida não são? Ser excelente no reino do Senhor e dar prioridade para o que é mais importante, não quer dizer que você tem que parar toda a sua vida apenas para servir a igreja, para fazer as coisas que você tem que fazer da igreja. Mas é entender que a nossa vida, ela é regida pelo Senhor. Se nós estamos aqui hoje, se nós acordamos, se nós respiramos, se nós estamos vivos, é porque o Senhor Deus permitiu isso. Se amanhã Ele não permitir, nós não acordamos.
E o mínimo que ele pede, o mínimo, é obediência, adoração, serviço e excelência. Entregar para Ele o nosso melhor. Dar para o Senhor Jesus o nosso melhor. Não por causa das paredes, dessas 4 paredes, ou daquela placa Igreja Batista Nova Vida, ou por causa dos pastores, ou por minha causa, por causa de Adriel, mas porque o Senhor Jesus, Ele nos ensina a entregar o nosso melhor. O rei Ezequias, ele tinha muitas outras coisas para fazer naquele momento. Ele tinha um país para governar, um reino para nutrir, para cuidar, para gerenciar, mas ele preferiu dar prioridade para aquilo que é mais importante. E nós precisamos entender o que é mais importante na nossa vida. Nós precisamos colocar a mão na consciência, pesar ali na balança e falar: será que realmente o reino do Senhor é mais importante na minha vida? Será que realmente eu estou aprendendo que eu não posso negociar as coisas de Deus comigo mesmo? Porque esse negócio que você faz é com você mesmo. Hoje eu não vou, porque eu não estou afim. Mas para trabalhar a gente vai sem afim. Para estudar a gente vai sem afim também. Afim ou não afim, a gente tem que ir. É não negociar as coisas do reino do Senhor e fazer tudo com excelência da melhor forma possível. Trabalhar na excelência é dar valor ao chamado de Deus para a nossa vida. Ainda lá no livro de 2 Crônicas 29, a gente vai ler os versículos 10 e 11. Não precisa abrir, o Michel coloca ali pra gente andar mais rapidinho. E diz assim: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Trabalhar com excelência, dar valor ao chamado de Deus para a nossa vida. Aqui nesse texto está dizendo sobre os sacerdotes. Os sacerdotes naquela época, eles tinham ali a função de gerenciar o templo, de cuidar da manutenção do templo. E o que Ezequias está dizendo aqui, falando assim: olha, aquilo que vocês têm que fazer, faça. Vocês foram chamados para fazer isso, então faça. Vocês foram chamados para serem ministros, servidores, queimadores de incenso, então queima. Foi para isso que Deus mandou você fazer. Se você foi chamado para cantar, canta. Se você foi chamado para dançar, dança. Se você foi chamado para servir, sirva. Para orar, ore. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Aquilo que Deus te chamou para fazer. E faça com excelência, da melhor forma possível. Nós temos um pastor muito exigente. E ele não aceita nada de qualquer jeito. Vocês sabem. Um dia no aniversário da pastora, a gente estava aqui arrumando e era um café, surpresa, né? E eu vim antes e ele ficou lá, mas ele já tinha passado todas as orientações. Inclusive ontem ele me mandou uns 7 áudios das orientações dessa semana. Eu pedi ele para mandar por escrito, um arquivo. Porque se eu for ouvir tudo toda vez, não estava dando certo. Mas nós estávamos aqui. E aí as irmãs forraram aqui, começaram a fazer decoração e eu estava lá dentro ajudando na cozinha, nos preparativos ali da cozinha e tudo mais. E aí me chamaram, falaram assim: Sara, vamos ali para você ver a mesa, porque está faltando uma toalha X, vamos lá para você ver a mesa. Acho que a irmã Cida estava, não estava, irmã Cida? Quando eu cheguei aqui, a Lucilena também estava. Os pés da mesa estavam aparecendo. A Ivaneide também estava, não estava? Os pés da mesa estavam aparecendo. Eu olhei para elas e falei: não, gente. Priscilinha também estava. Vai lá buscar a toalha que eu tinha deixado em casa. Ah, não, mas tá lindo. Eu falei: gente, não é por mim. Meu pai chegar aqui, ver essa mesa com esses pés mostrando, ele vai fazer nós tirar tudo que está em cima dessa mesa e forrar.
Então, em vez de fazer de novo, vamos fazer já direito dessa vez? Porque ele é assim. Mas é com excelência. É fazer com excelência, da melhor forma. O Novo Testamento, ele nos ensina que todo cristão autêntico é um escolhido. Eu vou citar algumas passagens aqui para vocês, só para a gente configurar aqui de que a nossa vida, o nosso chamado, ele precisa ser feito com excelência. Aquilo que Deus nos propõe a fazer, ele precisa ser feito com excelência. Ó, lá em Romanos 8:23, diz assim, que quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? E quem o justificará? Que diz que o Senhor Jesus, ele nos guarda e nos protege em todo tempo, inclusive no nosso chamado. Quem vai levantar algo sobre você, sendo que é Deus que te guarda, que te protege? Então, se você é chamado para fazer algo, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se proponha a fazer aquilo da melhor forma possível, porque se há um chamado de Deus, não tem ninguém que vai te impedir de fazer. Pedro afirma em 1 Pedro 2:9 que somos um povo eleito e uma nação santa. Nós somos um povo chamado, geração escolhida do Senhor. Você não está aqui por acaso, você não está aqui só porque o culto é legal, porque o pessoal é legal, ou porque eu estou pregando legal. Não. Você está aqui porque você foi escolhido e foi chamado para ser um povo santo, uma geração eleita, sacerdócio real do Senhor. Não é à toa, você não é qualquer pessoa. Você é geração santa. Em Colossenses 3:12, nós somos chamados de eleitos, santos e amados. E é um privilégio ser contado como um escolhido do Senhor. Na Bíblia nós vemos vários registros de como Deus, ele teve um zelo e um cuidado para com a nossa vida. Para como seria o nosso tratamento, para como seria a nossa vida no decorrer dos anos. E há mais de 2000 anos atrás, isso tudo aqui foi escrito sobre mim e sobre você. E se isso foi escrito sobre mim e sobre você, e depois de 2000 anos eu estou aqui falando, você acha que isso não é verdade? Nós temos o privilégio de sermos amados, de sermos preciosos, de sermos chamados e escolhidos pelo Senhor Jesus. Como o pastor João Paulo ministrou aqui no louvor, nós precisamos ser achados. E quando nós somos achados pelo Senhor, pela presença, o nosso chamado, ele se manifesta. No dia do aniversário da pastora também, várias pessoas cantaram aqui. Gente que eu nunca imaginei que ia cantar. Cantou. Inclusive, até falei com uma delas, para ela acordar aí, que canta muito bem. E que já estava na hora de, né? Eu corto meu pescoço, mas não falo quem é. Né? Cantou muito bem. Liberou um talento aqui. E cantou com excelência. Falei, minha irmã, tá escondido isso aí. Então, cantar e tocar, verdade. Então, Deus, ele nos chama para exercermos ministérios na casa dele. Deus, ele nos chama para fazermos a obra, para sermos ali parte do reino. Para sermos ali parte da comunidade, daquilo que Deus, daquele lugar que Deus nos colocou para participar. Não sejamos negligentes com aquilo que Deus coloca na nossa mão. Aquilo que você se propõe a fazer, faça da melhor forma, com excelência. Existe um texto que eu gosto muito de citar, que é de Jeremias 48:10, que diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente ou negligentemente. Eu cito muito esse texto para a dança, elas já até decoraram esse texto, que eu falo muito isso com elas, que é o quê? Maldito, não é eu que estou dizendo, a Bíblia, em Jeremias 48:10, se você quiser anotar aí para verificar depois, diz que vai ser amaldiçoado aquele que fizer a obra do Senhor de qualquer jeito, que fizer relaxadamente. Não é eu que disse, a Bíblia disse. Maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente, de qualquer forma. O Senhor, ele
preza por excelência. Ele preza por ter excelência em tudo que nós vamos fazer. E nós, como co-herdeiros com Cristo, nós como escolhidos para esse chamado, para viver e para respirar esse reino, trabalhar nesse reino, precisamos fazer as coisas da melhor forma possível. Se você vai dançar, dance da melhor forma possível. Se você vai gravar, grave da melhor forma possível. Dê o seu melhor. A Priscilinha, quando ela começou, ela anotava, ela não sabia, ela anotava ali dentro da bolsinha da câmera, ficava uma colinha, que ela anotava tudo para fazer com excelência, para fazer da melhor forma, para não deixar passar nenhum detalhe. Aí ela ia lá e anotava, a Elton ia falando, ela anotava todos os processos, os passos que ela tinha que fazer, para fazer com excelência, para dar o seu melhor. Não era uma área que ela sabia, que ela dominava, que ela tinha conhecimento, mas ela se propôs a fazer algo e entregar o seu melhor. Quando nós nos propomos a fazer algo na casa do Senhor, faz a sua colinha, faz ali o seu rascunho de tudo que você tem que fazer e faça o melhor. Dê o seu melhor. Não importa qual seja a área que você quer trabalhar, qual seja a área que você quer atuar, qual seja o serviço que você quer fazer na igreja, mas dê o seu melhor. Se é para limpar a igreja, limpa a igreja com excelência. Limpa os cantinhos, tira as poeiras. Se é para ficar na rede de acolhimento, chupa uma bala. Escova os seus dentes ali, faz um clareamento, aquele negócio, para ficar com um sorriso maravilhoso, para receber o povo com aquele seu melhor sorriso. Coloca a sua melhor roupa. Se é para dançar, não vai dançar com a roupa suja, amarrotada, bagunçada. Veste o seu melhor. Se vai cantar, faz os seus alongamentos lá de... que a Adriel e minha mãe ficam fazendo. Faz os seus aquecimentos vocal. Compra instrumentos para que você possa fazer ali seus aquecimentos. Dê o seu melhor. Eu lembro que o dia que eu fui com o Adriel para ele gravar a música dele, ele foi lá em Uberlândia. E foi à noite para ele não viajar sozinho e tudo mais. Aí ele me chamou para ir com ele. Aí, lógico, né, que eu desaguei chorando, vendo ele lá no estúdio gravando. Aquela coisa toda. Se ele tocar a música dele 50 vezes, eu choro 50 vezes. Ontem foi ministrar lá na igreja da Alice e do Isaac, lá em Uberaba. Chorei de novo. Toda vez que ele toca a música de bater palma, eu choro, é assim mesmo. Porque é a realização de um sonho, né, nosso ali como família. Mas aí no dia que ele foi, ele chegou primeiro no estúdio, estava só o dono do estúdio. E o outro rapaz lá que ia fazer os arranjos e não sei o que lá mais, que eu não entendo direito. Estava atrasado. E aí ele já chegou com o seu negocinho lá, que eu não sei o nome, negócio que solta um ar assim, já fazendo o seu aquecimento, um copo assim, não sei o que, Vox, sei lá o que eu não sei o nome. Quitéria, como é que é o nome daquele copo de não sei, que faz o aquecimento da voz? Laxvox, acho que é Laxvox, um negócio assim. Já fazendo o seu Paranauê e tudo mais. E aí, na hora que o outro moço chegou, ele falou assim, e aí, tudo certo? Perguntou pro dono do estúdio, tudo certo? Já podemos começar? Aí o cara falou assim, tudo ótimo, ele é um profissional. Já chegou aqui se aquecendo com vários aparelhos, ele já está prontíssimo. É um cantor profissional já. Falei, vixe, se propôs a fazer com excelência, debaixo da graça. E em breve, a outra música vai ser lançada também. Aguenta aí que... Ele gravou 2, a outra já vai ser lançada. E só abrindo um parêntese, né? Essa semana ele colocou lá no Instagram dele que para a honra e glória do Senhor, a música dele já chegou em mais de 40 países. Mais de 40 países. De Conceição das Alagoas, uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, a voz dele já alcançou mais de 40 países. Amém? O reino está sendo pregado. O reino está sendo transmitido através da vida dele. E nós precisamos de pessoas. Viu, irmã Ivaneide? Nós precisamos de pessoas, porque ele vai para as nações.
A voz dele chegou em mais de 40. Ele vai chegar em muito mais. Eu creio nisso, amém? Então nós precisamos de pessoas para ocupar o lugar dele aqui. E glória a Deus, né, por isso. Ele está muito feliz. Ele já quer lançar a próxima música dele já. Está só segurando mais um pouquinho. É uma música que a gente já canta aqui na igreja, que é Isaías 6, que a gente já canta bastante. Mas que outras pessoas, outras vidas também possam ser alcançadas através da voz dele. Amém? Fez com excelência. Se propôs a fazer com excelência. Foi gravar num estúdio excelente, pesquisou, deu o seu melhor para que o reino do Senhor pudesse ser expandido em todos esses 45 países. Fazer com excelência para o Senhor tudo aquilo que nós vamos nos propor a fazer. Trabalhar na excelência é trabalhar de todo o nosso coração. Esse é o último texto que eu vou ler. Colossenses 3, 23 diz assim: em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração como o Senhor, e como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da esperança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Somos do Senhor. Nós fazemos para o Senhor. O texto diz, olha, tudo que vocês vão fazer, tudo que você se propor a fazer, faça com todo o seu coração. Faça com todo o seu melhor. Faça entregando tudo aquilo que você tem para o Senhor Jesus. E não é porque você está fazendo para as pessoas, ou porque você está fazendo para o pastor, que é exigente, ou porque você está fazendo para a pastora, ou para Adriel, ou... Não. Faça porque é para o Senhor. Essa no final de semana passada, uma pessoa falou comigo uma frase que é muito real. Se nós viermos na igreja apenas para olhar para as pessoas, por causa das pessoas, a gente não fica em lugar nenhum. Nós somos humanos, nós somos falhos. Os pastores falham, os líderes falham. Nós falhamos. Às vezes intencional, às vezes sem perceber, mas nós falhamos. Então, se nós formos trabalhar na casa do Senhor, no reino, apenas com os nossos olhos naturais, olhando para as pessoas, ou para aquilo que as pessoas estão fazendo, para agradar as pessoas, ou apenas para aparecer, não adianta nada. Precisamos fazer para o reino, e fazer da melhor forma possível. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, com base no conhecimento da vontade de Deus revelado na sua palavra, com sabedoria e entendimento espiritual, ele persegue viver com excelência tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Leve esse texto para a sua vida, que diz que tudo que lá de Colossenses 3, 23 e 24, que tudo que você for fazer, faça com todo o seu coração, com todo o seu amor. Dê o seu melhor. Entregue o seu melhor. Não é só o dízimo e a oferta que você tem que entregar o seu melhor, mas se você for limpar a igreja, se você for servir na cantina, se você for vir em algo, fazer algo, se propor a fazer algo, dê o seu melhor. Não é que você tem que extrapolar todos os seus recursos e tudo mais, mas dê o seu melhor para o Senhor, naquilo que você se propõe a fazer. Não é fazer de qualquer jeito. O texto diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se faz de qualquer jeito, Deus não vai te abençoar. E muito pelo contrário, vai te amaldiçoar. A Bíblia que está dizendo, você quer ser amaldiçoado? Misericórdia. Essa semana eu estava conversando com ela, então eu falei assim, o problema das pessoas de hoje é achar que Deus não mata mais. É achar que Deus não amaldiçoa mais. É achar que Deus não pune mais. Porque na época do Velho Testamento, Deus era um Deus justo. Ele era um Deus amoroso, mas ele era um Deus justo. E errou uma cidade inteira, manda matar a cidade inteira. E não sei o que. Deus era um Deus assim. E o mal da igreja, não da nossa, mas da igreja como um todo, da atualidade, é acreditar que Deus não faz mais isso. Deus não faz mais tão explicitamente como ele fazia antigamente. Mas ele ainda faz. Ele ainda pune. A lei da semeadura, ela é eterna. Tudo que você planta, você colhe.
Então, entregar o nosso melhor a Deus, não por medo da punição, ou por medo dos pastores, ou do que o povo vai falar, mas por amor ao Senhor. Tudo que nós formos fazer, nos propormos a fazer com todo o nosso coração e da melhor forma possível. Se coloque de pé no seu lugar. Queria convidar você hoje, brevemente, a dar a mão para o seu irmão que está aí do seu lado. E que você ore nessa noite por ele. Peça a Deus que coloque no coração dele um desejo de servir a obra do Senhor. Peça a Deus que coloque no coração dele um desejo de servir ao Senhor, de trabalhar no reino, de servir a Deus e de fazer com excelência. Tem muitos profissionais excelentes aqui. Eu conheço o trabalho de algumas pessoas e eu sei que vocês são excelentes em tudo que vocês se propõem a fazer no mundo secular. E excelentes aqui na igreja também no que vocês fazem. Então, ore pelo seu irmão, coloque diante do Senhor a vida dele e peça a Deus. Reative nesse meu irmão a chama dele para que ele possa servir ao Senhor e trabalhar na sua casa e fazer com excelência. Amém? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tanto tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. Senhor Jesus, nós nessa noite estamos aqui como igreja, colocamos a nossa vida diante de Ti. Colocamos cada irmão que está aqui, Deus, com um coração disposto, um coração servo. Desperte em nós, Senhor, cada dia mais o amor pelo serviço, o amor pelo reino, o amor por estar na Tua presença, por estar na Tua casa, para servir. O Senhor não nos chamou, Deus, para ficarmos apenas sentados, observando o tempo passar, observando as pessoas trabalharem, observando o reino avançando. O Senhor nos chamou para trabalhar na Tua obra, para trabalhar na Tua casa, para Te servir, para nos propormos, nos colocarmos à disposição do Teu chamado e daquilo que o Senhor sonhou e planejou para cada um de nós. Nós sabemos que o nosso propósito, Deus, é muito maior do que apenas virmos aqui, Senhor, no culto, sentarmos no banco e consumir aquilo que vai ser ministrado, aquilo que vai ser pregado. Nós somos uma família para pertencer.
E uma família trabalha junta, unida, todos juntos em prol de algo muito maior do que eu, do que eles, do que cada um de nós podemos imaginar, que é o teu reino. Senhor, desperte em nosso coração um desejo, um amor pelo teu reino, por servir. Nos colocamos à disposição da tua obra, Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos fazer tudo com excelência. Tudo da melhor forma possível, com amor. Deus, nós sabemos que nós somos apenas mordomos. Nós somos apenas administradores de tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. E nós estamos aqui para te servir. Coloque em nós, desperte em nós, Senhor, um amor pelo serviço. Em nome de Jesus. Amém. Os meus esforços não te compram, Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci. Os meus esforços não compram, Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não compram, Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Você pode dizer a Ele: os meus esforços não compram, Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. A tua mesa cura, a tua mesa cura, que tem vinho em lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão em lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão em lugar pra mim. A igreja declara: a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Que essa palavra possa entrar nos nossos corações e criar morada. Amém?